Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 290, Os Espíritos durante os Combates. Meu nome é Carlos Luiz. Apenas para situar, onde nós estamos no Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte. Dentro da segunda parte, nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O capítulo 9 tem 12 itens. Nós estamos exatamente hoje começando o item 10, Os Espíritos durante os Combates. É um item curto, tá certo? Kardec vai fazer poucas questões sobre isso, mas extremamente interessante, porque é mais uma dimensão do que Kardec vai apresentar para nós com a doutrina espírita. É importante entender a lógica desse capítulo, Kardec está aí dialogando com os espíritos, organizando as perguntas para colocar o quê? Mostrar as mais diferentes situações da vida, do cotidiano, do dia a dia, de acontecimentos sociais mais relevantes, como os espíritos participam disso. Kardec vai explorar aí um conjunto de coisas. Quando a gente estiver encerrando esse capítulo, a gente vai fazer um apanhado disso para tentar sintetizar e mostrar essa ideia geral, o objetivo de Kardec nesse capítulo. Vamos agora para a questão 541. A pergunta de Kardec é a seguinte: numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? É um cenário interessante, é um contexto profundamente educativo. Por quê? Porque numa guerra tem dois lados, pelo menos. Ali está tendo um conflito intenso. Então a pergunta é, durante um conflito, os espíritos apoiam? Será que todos os espíritos sempre apoiam um lado e outro não? E será que isso é que decide a guerra? Como é que os espíritos, os seres desencarnados, se posicionam diante de um embate mortal entre os encarnados? Quando duas nações estão objetivando uma destruir a outra, qual é a posição dos espíritos? Então, olha o que é que tem aí vinculado a essa questão. Mas Kardec começa de uma forma simples. Numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Resposta: sim, e que lhes estimulam a coragem. Olha que interessante. Estamos falando de uma guerra, de tiro, de canhão, de granada, de helicóptero, as guerras mais recentes, ou de espadas, de cavalos e de lanças, guerras mais antigas. E os espíritos dizem, eles não só assistem, mas eles apoiam a coragem. Olha que interessante. Os espíritos apoiam a coragem para ir para a guerra. Vamos ver agora. Essa foi a resposta. O comentário de Kardec. Assim, outrora, os antigos representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram apenas espíritos representados alegoricamente. Então, Kardec está dizendo, olha, historicamente a gente tem uma referência, uma evidência do que os espíritos estão dizendo aqui, Porque durante as guerras, cada povo, cada tribo, cada batalhão iam ter os seus deuses, que eram, na verdade, os espíritos que estavam ali apoiando aquela empreitada, aquela guerra. Kardec prossegue. Na guerra, Kardec vai tocar agora, tudo bem, eu entendi, mas e se tiver um lado justo e um outro injusto, como é que fica? Então Kardec pergunta, na guerra, a justiça está sempre de um lado. Quer dizer, Kardec não está dando espaço aqui para os espíritos dizerem, talvez um... Não, Kardec está dizendo assim, olha, quando a gente tem uma guerra, a gente pode avaliar e vai ficar claro de que lado está a justiça.
Pegar um exemplo mais recente que Kardec não viveu, mas é muito didático. A guerra contra o nazismo. É muito claro de que lado está a justiça. Né? A justiça, o que é correto, o que é adequado, está do lado daqueles que lutam contra um regime nazista. Uma ditadura, um regime que, né, criou campos de concentração e matou milhões de pessoas. Então não há o que discutir. Entendendo isso, como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Kardec é legal, gente. Kardec é inteligente, né? Então, assim, tudo bem. Vocês acabaram de me dizer que os espíritos, que tem espírito apoiando os dois lados. Mas tem um lado que defende a justiça e o lado que está em prol da injustiça. Tem um lado que está ali lutando para defender valores nobres, tem um lado que está ali lutando para implantar valores inferiores, para explorar, para dominar, para destruir simplesmente. Como é que tem espírito dos dois lados? Olha que pergunta interessante essa de Kardec. Porque a gente podia pensar, não, está desencarnado, todo mundo vai apoiar o que é justo. Resposta. Isso aqui, gente, revela muito a compreensão profunda que o Espiritismo dá da realidade espiritual. Vamos lá, resposta. Bem sabeis que há espíritos que apenas buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os toca. Isso aqui é muito importante. Porque o que os espíritos estão mostrando aqui numa situação particular é uma lei geral. O sujeito não muda porque simplesmente desencarnou. Hoje nós encontramos aí todos os dias, né, seja pessoalmente, seja aí nas notícias, pessoas que não estão absolutamente nem aí para o que é justo. Ou como dizem aqui os espíritos, a justiça da causa pouco os toca. Quer dizer, eles não têm nenhuma sensibilidade para o que é a justiça. Guerra é guerra. Ele quer participar, ele quer destruir e ele quer ganhar. Não é assim nas disputas políticas? Não é assim em todas, praticamente em todas as disputas de poder nós não vemos indivíduos que querem ganhar de qualquer jeito? Isso acontece até em centro espírita. Né? Eu acompanhei algumas disputas, né, de cargo e que você diz, meu Deus, a pessoa faz tudo. Não tem limite. Calunia, mente, disse que não disse, nega o que falou, porque quer ganhar aquele cargo ali que, sei lá se vale alguma coisa, né? Mas qual é o cargo que vale do ponto de vista, né? Que vale ganhar o cargo e perder a alma. Que vale ganhar a guerra e perder a alma, né? Como ensina o Antigo Testamento. Então, o que acontece? Esses indivíduos que estão ali do ganhar por ganhar, ele quer a guerra, ele quer a destruição, como se diz hoje. O sujeito quer ver o circo pegar fogo e que, se possível, morra todo mundo dentro queimado. Essa é a lógica. Então, esses espíritos, quando eles desencarnam, eles continuam do mesmo jeito. Eles não vão... Ah, eu desencarnei, agora eu vou para o lado da justiça. Não é assim que funciona. Muitos continuam. Kardec agora vai explorar outro aspecto, né? Entendemos a participação. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Olha que coisa curiosa que Kardec está perguntando, né? Rola mediunidade aí? Tem fenômeno mediúnico? É muito conhecido o caso, embora alguns filmes aí tenham distorcido a questão, mas o relato histórico é que Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, durante a guerra, consultava os espíritos através de alguns médios, e uma dessas médios, é curioso isso, era uma mulher que vivia, ganhava a vida lavando roupa e era analfabeta. Ela chegava lá na sala de reunião dele com os generais, incorporava, se dirigia aos generais e ao Lincoln, Abraham Lincoln, com alta autoridade,
e orientava a guerra. Quem conta isso? É um livro psicografado? É eu que sonhei com isso? De onde é que vem essa informação? Do livro que está na Biblioteca de Washington, escrito pela secretária do Abraham Lincoln. Ela tinha que anotar. Ela participou de tudo. Então, olha que interessante. Kardec pergunta aqui, pode acontecer fenômeno mediúnico? Resposta, sem dúvida alguma. Os espíritos podem influenciar para esse objetivo, como para todas as concepções. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui é o que eu até antecipei um pouco antes. Eles influenciam nesse caso particular como em todos. Né? Não é porque essa situação é uma guerra, é um hospital, é um acidente, é um diálogo, é uma relação ali de negociar paz ou é uma descoberta. Seja o que for, os espíritos vão estar sempre presentes e influenciando. Né? Não é exceção porque é guerra. E aí Kardec vai perguntar o seguinte: os maus espíritos poderiam sugerir-lhes estratégias errôneas com o objetivo de levá-lo à derrota? Porque a gente pensa que o espírito vem sempre ajudar. Não, a gente acabou de ver que tem espírito de todo tipo. Resposta: sim, mas ele não tem o seu livre-arbítrio. Né? Estou falando aqui do general. Um espírito pode vir influenciar uma estratégia errada. Claro que pode. Aí os espíritos perguntam, mas ele não tem livre-arbítrio? Ele não é obrigado a seguir. Se seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofre as consequências disso e faria melhor se obedecesse em vez de comandar. Olha que coisa interessante. Eu não vou explorar essa questão toda. Essa questão, né, que tem muito mais coisa do que a gente imagina, que toca o nosso dia a dia também, porque nós somos ou devemos ser os generais da nossa vida e sofremos influências de estratégias para a nossa vida e somos responsáveis por distinguir. Então, olha que situação interessante. Então, esse tópico aqui eu vou explorar mais no nosso próximo encontro. Agora eu só vou comentar o seguinte, né? 544. Há uma passagem muito interessante na Guerra de Troia, em que um deus grego, então a gente pode dizer um espírito, ele vai e induz a um general a tomar uma atitude errada. Ele cria um sonho, o sujeito sonha, acha que é a mensagem do Deus para ele seguir, do espírito, segue e fracassa. Olha se não é exatamente isso aqui. Quer dizer, um general ele vai sofrer influência espiritual de espíritos que querem ajudá-lo e de espíritos que querem atrapalhá-lo. Ele deve ser capaz de distinguir aquela, puxa, que ideia maravilhosa veio aqui na minha mente, ou que ideia estúpida veio na minha mente. Há vários relatos, né, de combates em que uma ideia mudou o curso da guerra e às vezes da história. Né? A gente tem muito isso com o Churchill, o líder inglês que segurou a expansão nazista na Europa, até que os Estados Unidos entrasse e pudesse junto ganhar a guerra, de várias intuições. Né? Mas aí é uma outra longa história. Basta a gente saber que isso existe, isso é real, isso acontece no dia a dia. A gente no próximo programa vai retomar esse tópico, porque ele é bastante rico, e aí vamos ver essa e as questões seguintes. Espero que vocês tenham gostado, eu acho que é um tópico bem interessante, que nos ajuda a compreender essa dimensão da relação espiritual nos campos de batalha.
Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre nos oriente sempre em cada decisão da vida. Podemos pensar, sem exagero, que hoje o próprio mundo é um imenso campo de batalha. Precisamos de estratégias, precisamos de muita coragem para buscar viver em nossa vida, em nossos corações, tudo o que seja a mensagem do Cristo. Precisamos compreender que hoje o mundo está se dividindo em dois. E esses dois grupos estão em guerra, e essa guerra ficará cada vez mais acirrada. Do que falo? Dos anúncios que o Cristo fez. Que no final desse tempo de inferioridade, teríamos dois grandes grupos, dos justos e dos injustos. Por isso, filho, cada um tem que pensar: de que lado estou lutando? Quais as consequências da minha atuação no mundo? Estou sempre apoiando vibratoriamente, emocionalmente, com palavras e com ações, a causa da injustiça e da maldade? Ou estou cada vez mais me dedicando à causa da justiça, do amor e da caridade verdadeira? Este é o cenário do mundo. E nesse cenário, nós, espíritos, que lutamos pela causa do Mestre, queremos influenciar cada um de vocês com as boas estratégias, com os caminhos que levam à verdadeira vitória, sustentando a coragem, dando apoio, indicando a saída das armadilhas que o inimigo vai colocar. Gosto muito e acho adequado esta comparação, porque isso é o que vemos aqui ao observar as sociedades terrestres. Infelizmente, não é um campo de batalha dividido por um rio ou por uma linha. Não. É uma batalha que é mais sutil, porque todos estão misturados e todos estão interagindo. O bom precisa agir com o mal precisa agir com o bom. E a maioria de vocês está confusa. E isto é muito perigoso. A maioria não tem uma decisão profunda de dizer: estarei no grupo do bem, custe o que custar. É uma guerra, custará muito a todos, mas o meu exército é o exército da luz. Vou me qualificar. Meu coração vai ser levado a um processo de purificação. E a cada dia agirei mais com as estratégias da luz. A cada dia me esforçarei mais para conseguir aplicar em mim e ao meu redor as ações do combate em prol do bem em mim. Por isso, filhos, pensemos sempre: é necessário escolher um lado. É necessário pensar nas armas apropriadas. É necessário ter uma postura adequada, porque nesse combate que se acirra a cada dia,
entre as trevas e a luz. O Cordeiro saberá defender os seus discípulos dos lobos terríveis, porque a sua mansidão não é fraqueza, mas é a estratégia mais poderosa que existe. E no momento certo, o mundo sentirá o seu poder de transformar toda a sociedade humana. Que lado você estará, filho? Que lado você estará, filha? Apenas daqueles que escutam as palavras da luz como divertimento? Ou você será o soldado consciente de que precisa agir ativamente no bem para fazer parte do bem? Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.